Olá pessoal, vamos para mais uma análise microbiológica e a de hoje é sobre Clostridium perfringens, tá? Uma bactéria bastante importante, até mesmo como já mostra nessa figura aqui, um bacilo, né? E formador de esporo, bastante importante por essa característica de formar esporo. Tá? Então, como eu já falei, né, nessa outra imagem, eles são bacilos gram-positivos também, então na coloração de gram eles vão ser corados de rosa, vermelho, eles são imóveis, tá? E amplamente distribuídos. Tem Clostridium perfringens em praticamente todos os lugares, também bastante relacionado com o solo, tá? Eles são bastante presentes em alimentos de origem animal, então a gente vai ver na IN60 alguns alimentos que exigem a análise de Clostridium perfringens relacionados com carne, né, com alimentos de origem animal. Como eu falei para vocês, eles são esporogênicos, então aqui até nessa imagem também, né, exemplifica a formação de um esporo. Então, lembrando, é uma estrutura de resistência que permite que essa bactéria então resista a algumas condições adversas por mais tempo, né? Sem alimentos, sem água, então ela consegue ser mais resistente no ambiente. E também outro agravante é que ela produz toxinas, então é possível que Clostridium perfringens, assim como seu primo próximo, o famoso Clostridium botulino, né, que produz algumas toxinas também botulínicas bastante importantes, então essas duas bactérias aqui são bastante importantes pela capacidade de produzir esporo e toxinas. Então, até mesmo a presença de Clostridium perfringens dá um suporte, dá um indício que pode ser que Clostridium botulinum também estejam presentes ali naquele alimento, tá? É um indício apenas a presença dessa bactéria aqui. E uma característica diferente que a gente não viu ainda nas nossas análises, né? Essa característica desses seres aqui serem anaeróbios estritos. Então, o que significa um ser anaeróbio estrito? Ele não suporta o oxigênio. Ele obrigatoriamente tem que viver, né? Ele consegue crescer somente num ambiente sem oxigênio, tá? Então, a gente, na hora de incubar essas placas com as nossas amostras, nós vamos ter que incubar de uma maneira que o oxigênio não fique em contato com as placas. Essa é uma característica diferente da análise, tá? Então vamos direto para a análise. O que a gente já sabe eu vou passar mais direto. Vamos misturar a nossa amostra de alimento com o diluente água peptonada, fazer a homogeneização e proceder às diluições seriadas. Depois a gente vai fazer a inoculação aqui no meio de cultura. Podem ser algumas opções de meio de cultura. A que eu trago aqui também é uma bem clássica, que é o H-triptose sulfito cicocerina. Alguns protocolos trazem a gema do ovo na hora de suplementar, mas não é recomendado, porque não é uma característica de todos os Clostridium perfringens fazer essa hidrólise da gema do ovo. E nós vamos fazer aqui um plaqueamento com sobrecamada. Então a gente já viu esse tipo, eu já expliquei mais detalhadamente como que a gente faz lá na aula de coliformes, lembra? Você coloca primeiro a sua amostra, a diluição, 1 ml de cada diluição em placas vazias. Depois você vem com esse meio de cultura e faz movimentos de 8 ou infinito para misturar a amostra com o meio de cultura. Espera solidificar e você coloca mais uma sobrecamada fininha do meio. Isso já é para dando condição de anaerobiose, perdão. Não totalmente ainda, mas essa sobrecamada já favorece então, né, os micro-organismos anaeróbios. Então a gente vai fazer a incubação a 35 a 37 graus por 24 horas sem inverter. Dessa vez a gente não vai virar a plaquinha na hora de inverter. E aqui também outra particularidade. Além da sobrecamada, a gente vai colocar essas placas num ambiente aqui que a gente chama de jarra ou jarro de anaerobiose. Então a gente vai colocar essas placas aqui dentro, tá? Fechar bem certinho. Tem até outra imagem aqui mostrando as placas lá dentro e proporcionar um ambiente aqui dentro
dentro sem oxigênio. Existem alguns mecanismos, tem como você comprar alguns dispositivos já que você coloca lá dentro, preparar uma solução e colocar o Becker lá dentro também, ou até fazer a substituição dessa atmosfera, inserir aqui dentro gases para tirar o oxigênio e colocar nitrogênio, gás carbônico, de acordo com o protocolo você vai seguir, né? Mas o importante é deixar esse ambiente aqui, essa atmosfera dentro da jarra sem oxigênio. Então, proporcionar a anaerobiose nessa placa, né? Para as colônias se desenvolverem ali, se tiver Clostridium perfringens, tá? As colônias típicas são pretas, então aqui a gente tem as colônias típicas, né, dessa bactéria, que você vai fazer a contagem, depois você vai selecionar de 20 a 200 UFC na diluição mais apropriada e vai fazer a contagem dessas colônias, tá? Porém, pessoal, a nova IN60, a nova resolução, né, a IN60, ela pede pra gente confirmar Clostridium perfringens. Se você está acostumado, se você já viu na resolução antiga, lá na RDC 12, a gente tinha como dar o resultado, aqui bem do ladinho, ó, embaixo, esquerdo, a gente dava o resultado como Clostridium sulfito redutor, que era mais fácil, bastava pegar as colônias aqui típicas e fazer coloração de Gram, tá? E daí a gente ia dar o resultado como Clostridium sulfito redutor por grama, né? Ou por ml, tendo ali os bastonetes gram positivo. Mas agora a RDC 331 e a IN60, elas pedem pra gente confirmar. Então a gente não vai fazer, nós não temos até todo o aparato aqui no nosso laboratório para fazer essa confirmação, mas eu trago aqui para vocês o que deve ser feito. Devem ser pegos, então, né, 5 colônias típicas, né, e aí a gente deve passar para o meio tioglicolato e depois fazer algumas provas bioquímicas e ter um conjunto de resultados para daí você expressar, né, via porcentagem das colônias confirmadas, a contagem de Clostridium perfringens. Então você deve fazer teste de motilidade, nitrato, e aqui, ó, esse maisinho ou esse menos aqui do lado é o resultado típico para Clostridium perfringens. Então, teste de nitrato positivo, motilidade negativa, fermentação de lactose positiva, hidrólise de gelatina positiva, enfim, tá? Nós podemos fazer alguns tipos dessas confirmações bioquímicas, mas eu não vou dar mais detalhes aqui. Se nós fôssemos fazer na prática, a gente daria um resultado presuntivo de Clostridium perfringens. Íamos parar já no slide anterior, tá? Mas eu trago aqui tudo certinho, confirmado até o final em UFC por grama ou por ml, conforme a IN60 traz pra gente fazer, ok? Essa seria a análise mais complicadinha de fazer até o final que a gente viu até agora, certo? É isso, pessoal, com essa imagem vista em microscópio óptico de Clostridium perfringens, eu finalizo mais essa análise microbiológica e olhem o material complementar que eu vou mandar para vocês também sobre essa análise. Até mais, pessoal!